alimentar. Um cidadão sem ter uma dieta alimentar, esse cidadão é doente. É doente não porque não está bem mentalmente. Estamos a falar da composição biológica. Essas pessoas olham para a caça como um elemento de subsistência, ou seja, eu já tenho fundo já. Boa tarde, companheiros. É uma honra tê-los. Hoje nós vamos abordar a temática do crime na cidade. Primeiro, queremos aqui deixar claro que a nossa intenção não é dar somente os conceitos. Nós queremos analisar esta temática do ponto de vista de reflexão, os impactos. Queremos analisar os intervenientes, o porquê que comete-se muitos crimes na cidade. Nós não queremos simplesmente observar para o elemento criminoso por si só, que acaba de ser um cidadão de um país, acaba de ser um cidadão de uma comunidade. Portanto, há toda a necessidade de olharmos para o famoso criminoso como um sistema, ou seja, precisamos efetivamente perceber que o criminoso ele tem mais de 3 componentes. Nós temos aqui a componente biológica, ele foi feito também, tem aí a sua origem do ponto de vista da sua construção, sua natureza, o seu físico, enfim, a sua estrutura física, a composição biológica. Temos o elemento psicológico, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas emoções, tudo isso reflete-se na questão do sistema que ele tem como pessoa. E ele ainda tem as questões sociais, ou seja, ele é um ser biológico, vida, ele é um ser psicológico, é movido à base das emoções, à base, enfim, do momento em si, do ambiente. Ele, falando do ambiente, falamos também do elemento social. O criminoso normalmente está inserido numa sociedade e a sociedade tem um conjunto de regras, mas a grande questão é: existe um modelo que cada sociedade vai adotar para a vida em sociedade. Se lembrarmos do passado, lá no antigo regime, o próprio criminoso, dado que a palavra crime não existia, era chamado de pecado, ou seja, quem infringia uma norma na altura, século XV até finais do século XVIII, era visto como um pecador. Portanto, esse recebia suplícios, ou seja, recebia um conjunto de maus trato, podia ser expurgado da sociedade, podia ser morto, não é? Podia ser torturado em público, na asta pública, com a presença do rei. Aí via-se o crime como um pecado, ou seja, o poder que o soberano tinha era inspirado pelo poder divino, porque aqui a igreja tinha uma importância fundamental. Mas no contexto atual é totalmente diferente. Nós olhamos para o criminoso, não é? Aquele que violou a norma jurídica só. O que quer dizer, não é crime tudo aquilo que não viola a norma jurídica. Só é crime o que está registado como crime. O que não está registado como crime não é crime. Aqui, a nossa grande questão é exatamente: nós temos pessoas que vivem em zonas rurais em Angola, por exemplo, em Malange, Kwanza Sul. Pego-me nestes 2 exemplos, Malange e Kwanza Sul. São regiões que normalmente, na fase do cacimbo, tempo seco, ausência de chuva, faz-se as caças tradicionais, ou seja, eles têm uma economia artesanal, uma economia
muito mais ligada a três elementos fundamentais: a agricultura artesanal. As práticas ainda são arcaicas, não obstante termos já a possibilidade de um cidadão utilizar um trator, pagar para que faça um trabalho dessa natureza, mas o trabalho em maior percentagem feita do ponto de vista artesanal. Sobrevivem também da pesca, sobrevivem da caça. Este elemento, caça, em muitas localidades dessas províncias, Malange, por exemplo, não tem mar, mas Kwanza Sul tem mar, mas muitas regiões do Kwanza Sul ainda não têm capacidade de ter, por exemplo, o peixe, que é um elemento muito importante na sua dieta alimentar. Um cidadão sem ter uma dieta alimentar, esse cidadão é doente. É doente não porque não está bem mentalmente. Estamos a falar da composição biológica. Essas pessoas olham para a caça como um elemento de subsistência, ou seja, eu já tenho fundos, já tenho aqui os elementos do campo, mas me falta carne, me falta o peixe, e começam a achar soluções. E do ponto de vista amplo, em Angola, nós temos uma lei que protege o meio ambiente, uma lei que condena ações que atentam contra a própria fauna, a flora. Portanto, de um lado, temos algo que foi escrito na lei que é crime, aquele que viola, não é? Que atenta contra a natureza, e temos do outro lado o fator subsistência. Portanto, ao analisar um indivíduo que comete esse tipo de crime, que vai queimar uma mata, vai matar alguns animais, temos de ter muito cuidado, temos de ter bastante atenção. A humanidade, um investigador, ao fazer as investigações, tem de levar três elementos: o fator biológico, como é que esse indivíduo está, do ponto de vista das componentes biológicas, do ponto de vista alimentar, ele tem todos os elementos necessários para a sua subsistência, a sua sobrevivência. Tem peixe? Não tem. Sem peixe não há vida, porque ele não vai ter uma boa dieta alimentar, não vai ter equilíbrio. Primeiro fator. Segundo fator, esse indivíduo que está a ser julgado vive em que ambiente? Fator social, artesanal, zona rural, onde quase tudo falta. Ele olha para a natureza como o seu fim de sustento. Ele olha para a natureza como a sua última via para sobreviver. Temos um elemento psicológico. O modo de encarar a caça para os indivíduos das zonas rurais não é um modo como se encara a caça para nós que estamos aqui nas zonas urbanas e suburbanas, nas cidades. É diferente. Então, quando estamos a falar do crime, do ponto de vista de lesar o próprio meio ambiente, devemos olhar para este criminoso. É criminoso porque está escrito. Mas atenção, a própria nomenclatura de criminoso também requer a constância. Sem que tenha constância, não necessariamente esse indivíduo seja criminoso. Isso do ponto de vista criminológico. Mas do ponto de vista jurídico legal, pode chegar à conclusão que seja um criminoso que cometeu o crime, mas sem que, ainda assim do ponto de vista jurídico legal, sem que transite em julgado, esse indivíduo é inocente. Então, é esta visão que nós queremos trazer aqui no nosso canal Filósofo Chi, sempre à vossa disposição. Por favor, aquilo que é necessário, qual é o posicionamento que devemos tomar daqui em diante? Não estamos a defender que continuem a cometer crime. Estamos a admitir que isto é crime e deve ser punido, sim, mas também estamos a dizer que antes de punir, verifique esses três elementos: o fator biológico,
o fator psicológico, o fator social. Se não analisares o fator biológico, primeiro, a pessoa, se não estiver bem biologicamente, os elementos aqui, a componente psicológica vai falhar, porque ele é um sistema. Se ele falhar do ponto de vista psicológico, a própria sociedade vai ser uma sociedade doentia, porque não vai saber estar, não vai saber separar as águas. Tenhamos atenção, comentem, não é? Não se esqueça de ativar o sininho e, consequentemente, vamos interagir na nossa comunidade. Estamos juntos.